preço da gasolina no Brasil é uma pauta constante, quase onipresente no debate público. Não raro, ao abastecer seus veículos, milhões de brasileiros se deparam com valores que parecem desafiar a lógica, gerando questionamentos profundos sobre a formação desse custo e, invariavelmente, sobre quem realmente se beneficia dessa estrutura. No centro dessa discussão, como um gigante inegável, está a Petrobras, uma empresa que, por sua natureza e porte, se torna o epicentro de análises e, muitas vezes, de descontentamento popular. Para desvendar a complexidade por trás do preço final na bomba, é crucial entender seus diversos componentes. O valor que o consumidor paga é, na verdade, um mosaico de custos. Primeiramente, temos o preço de realização da Petrobras, que reflete o custo de aquisição ou produção do combustível, somado à margem da empresa. Esse componente é fundamental e varia conforme o mercado internacional e as políticas internas da estatal. Em seguida, vêm os impostos federais, como PIS, COFINS e CID, e estaduais, principalmente o ICMS, que representa uma fatia considerável do preço. Não podemos esquecer dos custos de distribuição e revenda, que englobam a logística do transporte do combustível das refinarias até os postos e a margem de lucro dos próprios revendedores. Por fim, há o percentual de etanol anidro, que, por lei, é misturado à gasolina comum, adicionando mais um elemento à equação. Em dados médios recentes, a Petrobras pode representar cerca de 30% a 40% do preço final, enquanto impostos chegam a outros 30% a 40%, com o restante se dividindo entre distribuição e revenda. A política de preços da Petrobras tem sido um ponto de virada e de grande controvérsia. Historicamente, a política de paridade de importação, implementada em 2016, buscou alinhar os preços internos dos combustíveis aos internacionais, considerando a cotação do barril de petróleo no mercado externo e a variação cambial do dólar. O objetivo declarado era atrair investimentos para o setor e garantir o abastecimento, evitando que a Petrobras operasse com prejuízo ao vender abaixo do custo de importação. No entanto, essa política expôs o consumidor brasileiro à volatilidade do mercado global e do câmbio, gerando críticas intensas por parte de setores que defendem uma maior intervenção estatal para proteger o poder de compra nacional. Por outro lado, defensores da PPI argumentam que ela é vital para a saúde financeira da empresa e para evitar o desabastecimento. Ao longo dos anos, houve diversas tentativas de suavização de preços e discussões sobre a criação de fundos de estabilização, mas sem uma solução definitiva que agradasse a todos os lados. O contexto econômico e geopolítico global exerce uma influência decisiva. A variação do preço do petróleo no mercado internacional, seja o Brent ou o WTI, é um motor primário. Fatores como a oferta de países produtores, a demanda global e eventos geopolíticos podem fazer o barril oscilar dramaticamente. O câmbio, ou seja, a relação real versus dólar, é outro fator crucial, pois o petróleo é cotado em dólar. Um real desvalorizado encarece a importação e, consequentemente, o preço final na bomba, mesmo que o preço internacional do barril se mantenha estável. A gasolina, por sua vez, atua como um importante vetor inflacionário, impactando o custo de transporte de mercadorias e, por extensão, o preço de praticamente tudo que consumimos. A Petrobras, como uma empresa de capital misto, vive um dilema inerente. Embora tenha ações negociadas em bolsa e deva satisfação aos seus acionistas, ela também possui controle estatal e, portanto, uma função social e estratégica para o país. Equilibrar a busca por lucro para seus investidores com a necessidade de atender aos interesses da população é um desafio constante. Os resultados financeiros recentes da Petrobras, marcados por lucros robustos e distribuição de dividendos, alimentam o debate. É importante notar que lucro não pode ser automaticamente interpretado como lucro abusivo, sem uma análise aprofundada do contexto de mercado, dos investimentos realizados e da estrutura de custos da empresa. Para iniciar nossa análise, alguns dados são reveladores.
Embora comparações diretas sejam complexas devido a diferenças em poder de compra e carga tributária, o preço da gasolina no Brasil frequentemente se posiciona entre os mais caros quando ajustado por renda. A evolução histórica do preço tem mostrado picos e quedas, refletindo a dinâmica do mercado global e as decisões de política interna, gerando um cenário de incerteza e constante preocupação para os consumidores. Neste complexo cenário, diversos atores movem suas peças, cada um com interesses e pressões distintas. O governo federal, através do Poder Executivo, busca equilibrar a gestão da inflação, a popularidade e a arrecadação fiscal, enquanto lida com a Petrobras, uma empresa sob seu controle majoritário. Suas ações incluem a indicação da diretoria da estatal, a negociação de impostos federais como o PIS, COFINS e, em certas ocasiões, a aplicação de subsídios para tentar mitigar o impacto dos preços. O desafio é constante: conciliar as necessidades econômicas do Estado com as demandas sociais da população, frequentemente conflitantes. Os governos estaduais, por sua vez, têm no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, uma das suas maiores fontes de receita. A alíquota do ICMS sobre combustíveis e a forma como ela é aplicada, seja por um valor percentual ou por um preço médio ponderado ao consumidor final, geram discussões acaloradas. Enquanto defendem a arrecadação para financiar serviços públicos, são frequentemente acusados de gulodice fiscal pelos consumidores e pelo governo federal, que aponta o imposto estadual como um dos grandes vilões do preço final. A própria Petrobras, com sua diretoria e acionistas, opera sob a pressão de múltiplos objetivos. Como empresa de capital aberto, busca rentabilidade e valorização de suas ações para seus investidores nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, como empresa controlada pelo Estado, precisa considerar sua função estratégica e social para o Brasil. A implementação de sua política de preços, a gestão de custos e a distribuição de dividendos são constantemente escrutinadas. O dilema entre ser uma empresa de mercado e uma empresa pública é uma balança delicada influenciada por flutuações do mercado global e pressões políticas internas. Os consumidores e a sociedade civil, o elo final da cadeia, têm um interesse primário: preços baixos e previsíveis. O impacto do combustível no orçamento familiar e nos custos de transporte é imediato e palpável. Suas ações se manifestam em protestos, pressão política e na busca por alternativas de locomoção, evidenciando a dependência generalizada do combustível e a falta de poder de barganha individual diante de um mercado tão concentrado. O setor de distribuição e revenda, composto pelas distribuidoras e pelos postos de gasolina, busca margens de lucro que compensem seus custos operacionais. A competitividade e a alta carga tributária, que também incide sobre suas atividades. Eles são o ponto de contato final com o consumidor. E muitas vezes, os primeiros a receber as críticas e a frustração popular, apesar de apenas repassarem os preços definidos a montante. Finalmente, a oposição política se aproveita do tema para criticar a política econômica do governo vigente, propondo alternativas e buscando ganho político. Projetos de lei, discursos e denúncias são ferramentas utilizadas para contestar as decisões e apresentar diferentes visões, embora a viabilidade e credibilidade de suas propostas sejam frequentemente debatidas. Dentro desse caldeirão de interesses, emergem diferentes perspectivas. A visão liberal-mercado defende a política de paridade de importação como um mecanismo eficiente para atrair investimentos e garantir o abastecimento, argumentando que a intervenção estatal distorce o mercado e gera ineficiências. Para essa corrente, a Petrobras deve focar na rentabilidade para seus acionistas. Em contrapartida, a visão desenvolvimentista nacionalista enxerga a Petrobras como um instrumento de soberania e política econômica, criticando a PPI por desconsiderar o custo de produção nacional e o impacto social. Propõem políticas de preços que levem em conta o custo interno e a capacidade de compra da população. A visão social consumidor
prioriza o impacto do combustível no custo de vida e na inflação, demandando mecanismos de proteção, como subsídios ou fundos de estabilização, e questionando a distribuição de dividendos em detrimento do preço final. Por fim, a visão fiscalista enfatiza a importância da arrecadação de impostos para financiar serviços públicos, argumentando que reduções drásticas podem comprometer o orçamento e defendendo uma discussão sobre a eficiência do gasto público. Para embasar essas perspectivas, dados são cruciais. Comparativos da carga tributária sobre combustíveis no Brasil versus outros países, o impacto da variação do petróleo e do câmbio nos resultados da Petrobras e estudos sobre como o preço da gasolina afeta a inflação e o poder de compra são elementos essenciais para um debate informado. As diferentes visões e interesses delineiam um cenário complexo, cujas implicações se estendem por diversas esferas da sociedade. Economicamente, a atual política de preços, especialmente quando alinhada à paridade de importação, impacta diretamente a inflação geral, uma vez que o combustível é um insumo transversal que afeta desde o transporte de mercadorias até o custo final de produtos agrícolas e industriais. A flutuação dos preços pode atrair ou afastar investimentos no setor de petróleo e gás, dependendo da previsibilidade e rentabilidade percebidas, enquanto a saúde financeira da Petrobras, manifestada em seus lucros, investimentos e níveis de dívida, é um reflexo direto dessa política. No âmbito social, as consequências são igualmente significativas. Os altos preços dos combustíveis podem reduzir o poder de compra das famílias, especialmente aquelas de menor renda, que destinam uma parcela maior de seu orçamento para transporte. Isso pode levar a um aumento da desigualdade, impactando desproporcionalmente populações vulneráveis. A insatisfação popular gerada por esses custos é um terreno fértil para protestos e mobilizações, refletindo um descontentamento generalizado. Politicamente, a questão do preço da gasolina exerce uma pressão constante sobre o governo e a própria Petrobras. O debate sobre o controle estatal versus a função social das empresas públicas se acirra, muitas vezes culminando em polarização ideológica. Cada ajuste ou manutenção da política de preços é visto sob uma lente crítica, com diferentes atores buscando capitalizar politicamente sobre a situação. Diante desse quadro, diversos cenários futuros podem ser vislumbrados. A manutenção da política de paridade de importação, talvez com ajustes, é uma possibilidade. Isso poderia envolver a implementação de bandas de preço, suavizando os picos de alta volatilidade. A vantagem seria a previsibilidade para o mercado e uma sinalização transparente de preços, atraindo investimentos. Contudo, a desvantagem reside na vulnerabilidade a choques externos, como variações cambiais ou geopolíticas, e o consequente impacto social em momentos de alta. Outro cenário seria uma mudança mais profunda na política de preços da Petrobras, talvez adotando um preço de custo nacional ou um preço de referência, desvinculado das cotações internacionais. As vantagens seriam um maior controle sobre a inflação interna e uma menor dependência do câmbio. No entanto, os riscos são consideráveis. Um preço muito baixo poderia desincentivar a produção nacional, gerar desabastecimento e exigir pesados subsídios estatais, cujos custos recairiam sobre os contribuintes. A criação de um fundo de estabilização de preços é uma terceira via, frequentemente debatida. Esse fundo funcionaria arrecadando recursos em momentos de preços baixos para subsidiar custos em períodos de alta, suavizando as flutuações para o consumidor e conferindo maior previsibilidade. As desvantagens, porém, incluem a necessidade de uma fonte de recursos constante e robusta, o risco de esgotamento do fundo em crises prolongadas e o debate político sobre quem deve arcar com os custos dessa estabilização. Finalmente, uma reforma tributária sobre combustíveis é um cenário que poderia simplificar ou unificar impostos como o ICMS e o PIS/COFINS. Isso traria maior transparência e o potencial de reduzir a carga tributária, beneficiando o consumidor. Contudo, a complexidade política seria imensa
com forte resistência de estados e municípios preocupados com a perda de arrecadação, o que dificultaria sua implementação. Em conclusão, a questão de quem lucra com o preço da gasolina é intrinsecamente multifacetada, sem uma resposta única ou simples. Ela entrelaça fatores econômicos, sociais e políticos de maneira indissociável. É fundamental que o debate seja transparente e baseado em dados concretos, evitando simplificações que desconsiderem a complexidade do sistema. A busca por um culpado isolado obscurece a interconexão de interesses e custos que compõem o preço final. A solução ideal, se é que existe, provavelmente reside em um equilíbrio delicado entre a sustentabilidade financeira da Petrobras como empresa, a capacidade de compra do consumidor, a manutenção da arrecadação necessária para o Estado e a estabilidade econômica geral do país. A discussão contínua e a busca por consensos são, portanto, essenciais para abordar um problema que afeta a vida de todos os brasileiros.